Muito bem, senhoras e senhores, sempre sejam muito bem-vindos e sempre desejando sucesso para todo mundo. Hoje nós vamos fazer uma análise das últimas 6 aulas referentes ao governo de Getúlio Vargas, a era Vargas, e também ao período democrático de 1946 até 1964. Vamos então às questões, de acordo com a tela, por gentileza. Vamos lá? A primeira questão. Façamos a revolução antes que o povo a faça. A frase atribuída ao governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, deixa entrever a ideologia política da Revolução de 1930, promovida pelos interesses. Senhores, um comentário rápido. Antônio Carlos, no final da República Velha, era governador de Minas Gerais. De acordo com a política de café com leite, era para ser indicado como candidato à presidência de Washington Luiz. No entanto, a quebra da Bolsa de Valores, a crise do capitalismo mundial, obviamente, levou Washington Luiz a quebrar essa praxe da oligarquia para exclusivamente se preocupar com São Paulo. Portanto, indicou Prestes como seu candidato. Prestes venceu e aí, obviamente, nós tivemos, por causa disso, a Revolução de 1930. Vamos, então, às alternativas. A letra A diz... A pergunta, não é isso? Ela se refere à ideologia política da Revolução de 30 promovida pelos interesses de quem? Na frase de Antônio Carlos. Da burguesia cafeicultora de São Paulo, com vistas à valorização de café, obviamente que não, porque sempre existiu a política de valorização de café. E, aliás, a frase não tem nada a ver, o contexto da frase não tem nada a ver com o contexto da alternativa, consequentemente. Vamos ver a letra B de bola. Promovida pelos interesses do operariado, com o objetivo de aprofundar a industrialização. Claro, de novo, completamente fora do contexto da frase. Façamos a revolução antes que o povo faça. Então, não poderia partir do proletariado, obviamente, esse contexto. A letra C. Promovida pelos interesses dos partidos de direita fascistas, no intuito de estabelecer um Estado forte. Neste período, a ideologia fascista ainda não tinha tanta força para poder representar algum grupo político forte que pudesse expressar a frase ou apoiar a frase de Antônio Carlos. A letra D de dado. Promovida pelos interesses das oligarquias dissidentes, aliadas ao tenentismo pela reforma do Estado. Exatamente isso. Por quê? Porque Washington Luiz era clássico oligarca e quebrou a política com o resto da oligarquia. Então, os dissidentes
dessa oligarquia que ficou prejudicada por causa da atitude de Washington Luiz de quebrar a política de café com leite. E os tenentes, claro, que queriam uma reforma do Estado completa, que se colocavam contra as práticas corruptivas da República Velha, essa sim é a alternativa exata, justamente se identifica com a frase citada no enunciado. E por que a letra D de dado, ou letra E, perdão, estaria errada? Porque promovida pelos interesses da burguesia industrial na busca de uma política de livre iniciativa. Senhores, olhem aqui, por gentileza. Da burguesia industrial na busca de uma política de livre iniciativa, não poderia ser a burguesia industrial porque era a oligarquia do café, composta principalmente pela aristocracia rural. Então, óbvio que não poderia partir da burguesia esta afirmação. Vamos para a questão número 2. Em março de 1931, o decreto número 19.770 criava no Brasil o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Acrescentando, só um minutinho, entre outros, já estamos falando no governo provisório de Vargas desde 1930 até 1934, ok? Segue o enunciado. Considerando-se o contexto histórico, pode-se afirmar que esse ato do Poder Executivo, governo provisório de Vargas, tinha como um de seus objetivos. Na medida que nós vamos analisar as alternativas, nós vamos entender o contexto histórico. Por gentileza, me acompanhe. Tinha como um dos seus objetivos a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Promover a expansão do setor primário. Para isso, não existiria nem a indústria de comércio, nem o Ministério da Indústria, nem do Comércio. Perfeito? Então, não tem sentido. A letra B de bola. Desregulamentar o sistema de contratação e de impostos. Pelo contrário, regulamentar. Por isso, criação de um ministério justamente na área de cobrança de impostos, indústria e comércio. A letra C. Concentrar a renda nacional nas camadas médias urbanas. É claro que não pode ser, porque o Ministério do Trabalho e Indústria do Comércio não se referia, pode olhar para mim por gentileza, não se referia à cobrança de impostos. Se referia à expansão, à promoção do trabalho e expansão da indústria e, consequentemente, do comércio. E não cobrança de impostos. Perfeito, senhores? A letra D de dado. Acabar com a organização autônoma do movimento operário. Não tem nada a ver. Ou tem tudo a ver? Justamente, acabar com a organização autônoma, isto é, pode olhar para mim, o Estado é que passaria a ter o controle e planejamento e os resultados no desenvolvimento do emprego, do trabalho, da indústria, desenvolvimento da indústria e, obviamente, desenvolvimento do comércio. Então, tudo a ver
com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio de Getúlio Vargas, para o Estado ter esse controle. E a letra E, desculpe, intervir nas relações de trabalho no campo. Oh, senhores, olhem para mim. Se fosse somente para esta área, poderia ser Ministério da Agricultura, por exemplo. Porque está falando de um caso específico. Trabalho no campo. Então, ora, indústria e comércio não são atividades significativas do campo. Logo, pela questão de lógica, não teria absolutamente nenhum sentido criar esse ministério para esse fim, obviamente. Normalmente e naturalmente, qual a divisão do ponto de vista econômico, entre campo e área de campo e área urbana? Área de campo é setor agropecuário. Área urbana é comércio e indústria. Indústrias principalmente nas áreas periféricas das cidades. Então, área urbana, perfeito? Ok. Vamos para a questão número 3. Observe a caricatura. A caricatura é muito interessante, até mesmo engraçada, mas os senhores observem bem nessa caricatura o seguinte: a figura de Getúlio Vargas, mas com os dizeres novo regime, nova roupa. Então, a mudança do comportamento de Vargas numa das suas 3 fases da era Vargas. E mais embaixo nós podemos perceber e identificar o ano de 1934. Meus senhores, olhem para mim. O que terminava no ano de 1934? Terminava o governo provisório de Vargas e iniciava-se o governo constitucionalista de Vargas. Obviamente que no governo provisório, Vargas, por ter anulado a Constituição da Primeira República, ele é que impunha as leis, já que não existiam as leis, por isso até mesmo considerado principalmente pelos revolucionários da Revolução Constitucionalista de São Paulo de 32 como ditador. Então agora a coisa mudou, foi convocada a Assembleia Nacional Constituinte e uma nova Constituição, bem que, na verdade, ela absorveu as medidas que Vargas tomou no seu período de governo provisório. Diante disso, vem a pergunta. A caricatura revela um momento da chamada Era Vargas, quando Getúlio Vargas preparava-se para... Vamos começar a análise da letra E. Eu disse aos senhores que de vez em quando é bom a gente mudar, para não mecanizar o nosso processo de análise de questões. Sempre ABCDE, 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 ABCDE. Porque isso pode travar o raciocínio. Às vezes é bom começar pela letra E, pela letra C e assim por diante, ou até mesmo sortear as alternativas. Isso facilita maior trabalho do raciocínio, perfeito? Então vamos lá. Getúlio Vargas preparava-se para comandar uma revolução constitucionalista, é piada. Porque a Revolução Constitucionalista de 32
era dirigida por São Paulo contra Getúlio Vargas. E diz mais ainda a alternativa, contra a oligarquia do setor agroexportador. Novamente aqui, por gentileza. A Revolução de 1930 é que foi contra essa estrutura agroexportadora dirigida por Getúlio Vargas. Ou um dos líderes foi Getúlio Vargas. Então, a letra E não bate com o contexto do enunciado. A letra D de dado. Executar. Getúlio Vargas se preparava para executar os princípios do Plano Cohen. E eu tenho que interromper logo. Primeiro, estamos falando em 1934. Plano Cohen foi em 1937, que foi, na verdade, uma simulação de um golpe para garantir a ditadura de Vargas, justificando a ameaça comunista no Brasil. Então, o resto da alternativa, seguindo a tela, visando impedir o avanço dos comunistas e dos integralistas ao poder. Perfeito! Mas não bate com o contexto. O plano Cohen com o contexto do enunciado da questão. Certo, senhores? Vamos para a letra C. Disputar as eleições diretas para a presidência da República no contexto de redemocratização do país. Bom, aqui eu quero chamar a atenção a duas coisas. A primeira, disputar eleições diretas para a presidência. As primeiras eleições diretas para a presidência, Getúlio Vargas só participa em 1950, quando assume o poder em 51 até 54. É a única vez que Vargas é eleito. Bem que, em 1934, a Assembleia Nacional Constituinte garantiu o poder presidencial a Getúlio Vargas, que começou com a Revolução de 30. Por isso que Vargas ficou no poder. E a segunda questão dessa alternativa é o contexto da redemocratização do país. O período da redemocratização do país, nós consideramos depois da ditadura militar, portanto, a partir de 1985 em diante. O período de 1946 a 64 nós consideramos como período da democratização, porque pela primeira vez nós vamos viver uma democratização, bem que, como nós vimos nas aulas, muito polêmica por causa da Guerra Fria. Os senhores lembrem-se, obviamente, do contexto da Guerra Fria. Agora, que Vargas fez um ensaio de democracia entre 1934 e 1937, é verdade. Mas isso foi a fase apenas do governo, uma das fases do governo dele. Perfeito? Então não corresponde ao que se pede no enunciado. A letra B de bola, liderar um golpe militar. Isso só poderia acontecer em 1937, instaurando um período histórico conhecido por Estado Novo. Exatamente como na alternativa D nós vimos através do plano Cohen. E a charge, e obviamente o enunciado, se refere a 34.
Então, só pode ser, consequentemente, a letra A, assumir a presidência da República após a sua eleição indireta, que eu comentei exatamente agora, em 34, pela Assembleia Constituinte, que criava, obviamente, a nova Constituição brasileira, chamada de Constituição Polaca. Ok, senhores. Vamos para a questão, obviamente, a letra A está correta. Vamos para a questão número 4. Em 1947, o Partido Comunista foi colocado na ilegalidade no Brasil. Esta decisão se explica basicamente. Novamente, por gentileza, olhem aqui. Em 1947, Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, declarava oficialmente a Guerra Fria através da sua doutrina Truman, que determinava a perseguição aos comunistas. E aí, obviamente, o Brasil estava a serviço dos Estados Unidos. Consequentemente, diante dessas circunstâncias, claro que, e ainda um detalhe, através do cartismo nos Estados Unidos, começou a se perseguir os comunistas. Então, consequentemente, o governo brasileiro tinha que colocar em extinção o Partido Comunista brasileiro. Diante disso, vamos para a letra A, pela bipartição do mundo em blocos antagônicos, consequência da Guerra Fria. Acabei de dizer. É por causa disso. Perfeito? Eu acho que a resposta está super clara. Por que não pode ser a letra B de bola? Pela linha insurrecional dos comunistas, que pretendiam iniciar uma revolução a curto prazo. Não deu tempo nem para se organizar, para sequer preparar algum tipo de movimento. Bem que, mas isso só vai acontecer no período que vai anteceder a ditadura militar, cuja justificativa de ser instalada vai ser também ameaça comunista. Miguel Arraes, por exemplo, vai organizar as suas ligas camponesas, que eram espécie de grupos revolucionários, obviamente, em termos de ideologia comunista. A letra C está errada porque, por ser o Partido Comunista frágil e constituído de expressão social. Claro que, pelo contrário, destituído, de expressão social. Pelo contrário, eram as massas sociais que pertenciam e o partido tinha uma grande influência naquele contexto histórico na sociedade brasileira. A letra D de dado, por um acordo partidário firmado pela UDN, PSB, PSD e o PTB. Não, foi pelo decreto presidencial. Por causa da obediência, em palavras mais fáceis, aos Estados Unidos, devido à Guerra Fria, obviamente sempre o mesmo contexto. E a letra E, pelo desejo de acalmar as Forças Armadas, que ameaçavam interromper o jogo
democrático. Aí sim poderíamos, de certa forma, associar ao final do período democrático o governo de Jango, João Goulart, etc. Mas não ao 1947, como fala o enunciado. Vamos para a questão número 5. O período imediatamente anterior ao golpe de 64 foi de intensas movimentações sociais, claro, Jânio e João Goulart, e manifestações públicas. Sobre as passeatas que ocorreram durante esse período, pode-se dizer corretamente. A letra A. Não só a esquerda se movimentou, mas também os setores manifestaram-se publicamente, como as marchas da família com Deus pela liberdade organizadas por grupos conservadores contra o governo de João Goulart. É claro que está corretíssimo, porque os grupos conservadores, quer dizer, os empresários que eram estrangeiros, a aristocracia rural poderosa, a classe política que se vendeu aos interesses dos Estados Unidos, esses utilizavam-se justamente desses movimentos. Portanto, a letra A está correta. Letra B de bola, foram monopolizadas pelas organizações comunistas, lideradas pelo Partido Comunista do Brasil, para derrubar o governo populista de João Goulart e impedir a efetivação das reformas de base. Justamente pelo contrário, o Partido Comunista, obviamente, apoiaria as reformas de base de João Goulart, bem que ele tinha sido extinto em 1947. Portanto, não existia. A letra C, as manifestações de rua foram intensamente reprimidas pelas organizações de soldados e marinheiros que se formaram para defender o governo e a hierarquia militar ameaçada pelos comunistas. De novo, não tem absolutamente nada a ver com o enunciado, porque soldados e marinheiros quer dizer categoria inferior das Forças Armadas, jamais teria a capacidade de organização autônoma desse tipo de manifestações sobre as quais fala o enunciado. A letra D de dado, as passeatas aconteceram somente, eu já comentei com os senhores, quando nós temos uma posição radical, desconfie. Somente quer dizer, refere-se a uma exceção. E exceções de história nós temos muito poucas. Além disso, em São Paulo e Belo Horizonte, não, porque foi no Rio de Janeiro, refletindo o descontentamento dessas cidades para com o governo centralizador de Juscelino Kubitschek. Obviamente que está se falando de João Goulart e não de JK. E a letra E, a passeata dos 100 mil foi uma movimentação de jovens que reivindicavam a manutenção da democracia e tentaram impedir a tomada do poder pelos militares. Bom, olhem aqui, por gentileza, ao contrário, essa passeata foi justamente contra a ditadura militar que existia no Brasil. Já
vamos dizer aqui, assim, delineando-se a decadência do regime militar, da ditadura militar. Perfeito? E a questão número 6 diz o seguinte: lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Vos dei a minha vida. Agora vos ofereço a minha morte. Bom, já dá para identificar em relação a quem o texto está falando. O trecho acima está relacionado aos acontecimentos de 24 de agosto de 1954, que culminaram. Agora, olhem aqui por gentileza, já que colocou-se a data 1954 diante do enunciado e o texto citado, eu acho que não há mais dúvida quanto à alternativa. Então, sempre vamos nos ligar ao contexto, para ver o que cabe nesse contexto ou o que não cabe nesse contexto. Diante desse, nós temos a letra C. No afastamento do presidente Costa e Silva, devido a problemas de saúde e o impedimento do vice-presidente civil Pedro Aleixo. Não tem nada a ver com o enunciado, não cabe, não tem como caber. Primeiro. E segundo, Costa e Silva já é ditadura militar. Nós aqui, o enunciado trata de 54. Letra D de dado. Na renúncia de presidente Jânio Quadros, gerada pela oposição da UDN, a política externa independente. Bom, obviamente que o texto não se refere a Jânio Quadros, porque Jânio Quadros renunciou e disse claramente que esse país era ingovernável. E no enunciado, o texto citado não se refere a essas circunstâncias. A letra B de bola refere-se no fim do período populista com a queda do presidente João Goulart. João Goulart caiu em 64, o texto fala de 54. 10 anos antes, não pode ser. A letra E fala no suicídio do presidente Getúlio Vargas, pressionado por setores conservadores e grupos internacionais. Acho que sem comentários. Tenho certeza que você já teria marcado tranquilamente a alternativa E. E a alternativa A ainda fala da morte do recém-eleito presidente Tancredo Neves em função de graves problemas de saúde. O texto do enunciado fala de 54. Tancredo Neves já é no final da ditadura. 80 em diante, 85. Portanto, não pode ser. Senhores, sempre sucesso e vamos para frente. Tchau, até o próximo encontro.